Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023. Vamos abordar hoje, aqui é o Velgas, né? E vamos abordar hoje no canal do Velgas a segurança da informação e doutrina militar de Putin para que nós possamos entender essa guerra na Ucrânia, como está sendo conduzida e as guerras que ele moveu, por exemplo, contra a Geórgia, o que ele pretende contra a Moldávia, o que ele pretende contra a Polônia, países bálticos e o antigo sistema soviético, podemos chamar de Império Soviético. Antes de entrar no assunto, quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, é muito importante fortalecer o canal, vocês vão ver sempre trabalhos de qualidade e inéditos. Quero pedir a vocês também, caprichem no like, deem um gostei para nós, porque isso ajuda o YouTube a divulgar mais o trabalho. E também compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. A fixação de Moscou na segurança do regime e na interação entre a política interna e externa tem sido continuamente destacada nas últimas décadas e atualmente continua em ritmo acelerado em tempos de guerra na Ucrânia, na medida em que qualquer teoria unificada da guerra de informação russa realmente existe. Seu princípio central pode muito bem ser que a segurança do regime tem sido historicamente indivisível da guerra de informação no pensamento estratégico russo, em vez de uma expressão agressiva ou expansionista da política externa de Moscou. A chamada guerra de informação do Kremlin deve ser vista principalmente através de um prisma de segurança doméstica e do regime. Ou seja, eles querem manter o status quo da gangue que está no Kremlin hoje, assim como queriam manter o status quo da gangue do Stalin, do Lenin e Khrushchev e assim por diante. É tanto uma contra-insurgência quanto uma estratégia expedicionária, ou seja, essa expedicionária que eu falo é uma expedição de tropas para outros países, como fizeram com a Geórgia e como estão fazendo hoje com a Ucrânia. E é menos uma escalada do que uma projeção, né? Analistas e tomadores de decisão devem, portanto, evitar lançar reflexivamente os Estados Unidos e o Ocidente como os principais antagonistas da Rússia na guerra de informação, pois isso corre o risco de reforçar essas inseguranças e exagerar o grau de poder de Moscou no ecossistema da informação. Na realidade, ele quer parecer que tem ele ecossistema, ele é uma pessoa que pode, vamos dizer, uma entidade, a Rússia, que pode agredir os Estados Unidos, mas isso seria um exagero de informação. Então deve-se evitar, embora eu mesmo tenha colocado mesmo que o principal antagonista da Rússia é os Estados Unidos, né? Em certos pontos mas tem que se evitar para não exacerbar esse valor de Moscou, que já mostrou na guerra no terreno da Ucrânia que não tem esse valor. E quero aqui citar aqui um diplomata norte-americano, das antigas, vamos dizer assim, ainda na era soviética, chamado George Kennan. Ele fez um artigo em 1947, As Fontes da Conduta Soviética. Ele sugeriu uma dualidade interessante à ideia de ameaças de informação ao Estado, que elas servem simultaneamente a funções desestabilizadoras e legitimadoras. Nesse caso, o diplomata Kennan escreveu que reside na natureza do mundo mental dos líderes soviéticos, né? Ele fez uma análise do que era a União Soviética, bem como no caráter de sua ideologia, que nenhuma oposição a eles pode ser oficialmente reconhecida como tendo qualquer mérito ou justificativa. Tal oposição só pode fluir, em teoria, das forças hostis e incorrigíveis do capitalismo moribundo, ou seja, mesmo os problemas que estão dentro da União Soviética na época, são problemas por causa do capitalismo, são os problemas por causa dos Estados Unidos da América. Eles sempre culpavam isso. E hoje não é diferente. O Putin usa a mesma tática que os soviéticos usavam, né? Então ele escreveu que enquanto os remanescentes do capitalismo fossem oficialmente reconhecidos como existentes na Rússia, era possível colocar sobre eles como elemento interno parte da culpa pela manutenção de forma ditatorial de sociedade. Mas à medida que esses restos foram liquidados pouco a pouco, essa justificativa desapareceu. E quando foi indicado oficialmente que eles tinham sido finalmente destruídos, desapareceu completamente. Este fato criou uma das
mais básicas das compulsões que vieram agir sobre o regime soviético, uma vez que o capitalismo não existia mais na Rússia e uma vez que não se podia admitir que pudesse haver uma oposição séria ou generalizada ao Kremlin, brotando espontaneamente das massas libertadas sob sua autoridade. Tornou-se necessária justificar a manutenção da ditadura, enfatizando a ameaça do capitalismo no exterior, ou seja, depois que eliminaram toda a oposição interna, né, não havia mais, aí eles justificavam pela ameaça externa do capitalismo externo, que eles tinham que manter a ditadura existente lá. De acordo com essa visão de mundo, Kennan disse: todas as forças de oposição interna na Rússia têm sido consistentemente retratadas como agentes de forças estrangeiras de reações antagônicas ao poder soviético. Mesma coisa acontece na Rússia hoje, né? Exatamente como no tempo soviético, na Rússia de Putin é a mesma coisa. Se a gente vê só o exemplo de Navalny, eles tentaram matar o Navalny, não conseguiram, mas colocavam a culpa em quem? No Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, que ele era um agente do capitalismo. Então, essa guerra de desinformação, essa mentira, persiste até hoje. Ao mesmo tempo, Kennan parecia estar sugerindo que os retratos soviéticos de ameaça de informação estrangeira eram genuínos. Funcionários do Partido Comunista, de fato, acreditavam que qualquer informação que contrariasse as narrativas do Estado era um ataque estrangeiro e que rotular narrativas anti-regime como ameaças estrangeiras também era um movimento instrumentalista eficaz da liderança soviética. Essa simbiose da guerra da informação e da segurança do regime persiste, né? Até nos dias de hoje. Portanto, isso é um nó górdio existencial dentro do Kremlin, né? E é que a gangue de Vladimir Putin tem esse problema existencial. Aliás, esse sentimento permitiu que os líderes soviéticos abdicassem da responsabilidade por grandes fracassos, tanto econômicos quanto militares. O sentimento também encontrou ressonância na doutrina soviética de combate. Pensava-se que a ocultação dava um certo grau de controle sobre um adversário, ou seja, não levar informação para o povo, né? Levar a mentira, né? Esconder o que está acontecendo, como Putin está escondendo até hoje, que ele sabe, ele controla toda a imprensa, e se for oposição, ele elimina a oposição, induzindo a tomar uma ação por sua própria vontade, pelo menos em sua mente, que de fato havia sido cuidadosamente orquestrada com antecedência. Essa é uma teoria soviética, apelidada de controle reflexivo. É definida como influenciar a percepção do oponente sobre a situação de seus objetivos e a sua doutrina, ao mesmo tempo ocultar dele o fato de que alguém o está influenciando. Por exemplo, muitos russos consideram a iniciativa da defesa estratégica do presidente dos Estados Unidos da América na época, o Ronald Reagan, um uso magistral do controle reflexivo, já que a União Soviética foi enganada, enganada entre aspas aqui, para tentar acompanhar as armas espaciais dos Estados Unidos da América, despejando recursos em contramedidas em uma época em que a economia soviética menos podia arcar com eles. Eu fiz esse resumo breve, de fato é um resumo que teria muito mais coisa para falar da era soviética, para a gente entender a questão desse trabalho, o foco principal. Agora vamos entrar então nessa doutrina de informação russa sobre Putin e a doutrina militar. Desde a ascensão de Vladimir Putin à presidência russa em 1999, não houve uma doutrina única e coesa para a guerra da informação. Em vez disso, o governo russo publicou uma série de doutrinas de segurança da informação, conceitos de política externa, doutrinas militares e outros documentos de política e estratégia para que estabelecessem prioridades estratégicas e operacionais para o aparato de informação russo e coletivamente expõe como o Kremlin pensa sobre a informação e a internet e a competição do conflito dentro desse espaço. Os componentes do pensamento russo na era Putin ilustram uma visão abrangente da segurança da informação, que vai muito além do técnico. Isso reflete uma crença cada vez mais paranoica do que os atores externos estão armando o espaço de informação moderno para aumentar os interesses russos no exterior e minar a segurança do regime em casa.
a própria noção de segurança da informação, como abrangendo a estabilidade social e cultural, segurança do regime, medidas técnicas e tradicionais para cimentar o controle sobre a informação. Fala sobre a natureza abrangente dessa visão de mundo. Vocês vejam, as justificativas dele para invadir a Ucrânia, justamente é isso. Ou seja, a culpa é de quem? Da Europa. A culpa é de quem? Dos Estados Unidos. Ele invadiu, ele começou a guerra, mas ele disse não, quem começou a guerra foi a Ucrânia. Né? Então, se vocês acompanharem isso pela imprensa, vocês vê que há essa. E aí ele fala, a Ucrânia nunca existiu, quando a Rússia saiu da Ucrânia. Então ele fala um monte de baboseiras, de mentiras, para justamente ludibriar tanto o público interno como o público externo. Se o público externo não for esclarecido, vai embarcar, como muita gente embarca e acredita. Enquanto o principal beneficiário do alegado da KGB foi o Serviço Federal de Segurança, o FSB, da qual Putin serviu brevemente como diretor, nenhuma agência adotou acusação explícita sobre o que uma vez coube ao quinto diretor-chefe da KGB. Essa explícita era reprimir a dissidência política doméstica, enquanto figuras da oposição, vou usar aqui o caso específico do Alexei Navalny, usavam plataformas online para organizar e expor a incompetência e a corrupção no final dos anos 2000, o Kremlin terceirizou para atores supostamente privados o trabalho de abafar e contestar suas descobertas. Eu coloquei os supostamente privados porque é uma fachada. De fato, são agentes do governo numa outra organização, uma organização de fachada para tentar eliminar e tentar acabar com essa dissidência do Alexei Navalny. Não conseguiram, está preso. Se não houvesse uma postura firme do Ocidente, hoje ele estaria morto. Mas está preso, pelo menos está com vida. Em 2013, um dos associados de Putin, Evgeny Prigozhin, que é o principal líder do grupo Wagner, que vocês sabem, esse é o Evgeny Prigozhin, e, vamos dizer assim, muito amigo do Putin, hoje está concorrendo e virou um crítico do Putin em alguns aspectos, estava financiando uma operação inteira conhecida como a Fazenda de Trolls Russa, ou a agência de pesquisa da internet que visava minar e perturbar esses blogueiros da oposição. Você veja, esse cara do grupo Wagner é um cara que já faz muita coisa, muito desse trabalho sujo da desinformação, e agora também com o grupo Wagner, que pratica torturas na África, em países da África, que estão contratados por governo, assassinatos em nome do governo, quer dizer, e também na Ucrânia. Esse ofício, é claro, mais tarde é voltado para fora, contra a Ucrânia, né, que eu estava comentando agora. É contra a OTAN e os Estados Unidos. Enquanto isso, os militares, serviços militares e de segurança se organizaram de várias maneiras para se envolver num confronto de informações notadamente. Ou seja, como que eles se organizaram? Além da FSB que eu acabei de citar, né, que é a herdeira da KGB. A direção principal do Estado-Maior-Geral, que chama GRU, é a Agência de Inteligência Militar da Rússia, que tem pelo menos uma unidade de centro de serviços especiais dedicada a operações psicológicas de desinformação e influência no exterior. Aproveita organizações de fachada e proxies e contas de fantoches de meios online para avançar ou refutar narrativas específicas. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, chamado SVR, ele é o sucessor da primeira diretoria da KGB, e ele está dentro da KGB. Ele, bem como a diretoria dedicada às chamadas medidas ativas, a diretoria chamada MS, também está dentro da FSB e estava antigo dentro da KGB, mas tanto esse SVR como MS, eles são tão grandes, eles trabalham praticamente de uma maneira independente da direção da FSB. Essa unidade também emprega organizações de fachada para amplificar e propagar narrativas específicas. E tem também as tropas de operação de informação, chamada VIO, dos militares russos, que foram inicialmente elogiadas pelo ministro de Defesa, Sergei Shoigu, em 2017. Observando o pedigree deles da propaganda da era soviética. Então vocês vejam que, na realidade, essa doutrina militar e essa doutrina de informação, Putin, é a justificativa dele de recriar o Império Soviético, que em 2008 tentou invadir, pegou parte, inclusive invadiu e mantém parte da Geórgia, e em 2014 invadiu a Ucrânia. É a mesma doutrina, usada a mesma doutrina, a mesma política que no tempo da antiga União Soviética era usada.
Enquanto o antigo modelo da KGB, na era da União Soviética, procurava, pelo menos em parte, abrir caminhos para que narrativas vantajosas dos governantes da época, encastelados no Kremlin, prevalecessem no cenário internacional, o modelo da era do ditador Vladimir Putin parece projetado principalmente para submeter esse mesmo estágio à tragédia de bens comuns, tão poluído pela contradição e distorção que nenhum prevalece. Tal estratégia é de fato uma marca registrada de qualquer aspirante a regime totalitário, que avança menos na convicção de seus membros do que na confusão de seus oponentes. É isso, na realidade, que ele quer fazer, porque ele aposta na sua perpetuidade e da gangue que está com ele no Kremlin no poder. Ele reflete a realidade cheia de atritos da Rússia de operacionalizar ideias de guerra, de informação, onde alguns órgãos de segurança dominantes, com um histórico de guerras territoriais e lutas internas, executam operações sobrepostas e descoordenadas, enquanto uma rede de meios de comunicação inunda a zona com informações que podem ser redundantes, podem ser contraditórias e mentirosas, principalmente para o público interno. Quando não há vantagem, quando não é bom mostrar a verdade, as informações são todas mentirosas, inclusive para o público externo, no caso o exterior. Eles tentam esconder, mas como o exterior tem seus próprios meios de comunicação, tanto privados quanto através da imprensa internacional, quanto oficiais, é muito difícil de engolir isso. E eles atuam em todos os países, né? Através das suas representações, onde eles mantêm em diversos países que eles consideram estratégicos, notadamente no Brasil já pelo menos uma meia dúzia de vezes, desde que o Putin está no poder, fizeram traduções falsas de discursos dele, procurando que as pessoas desse país o vissem com simpatia. Notadamente, agora, ontem, anteontem, soltaram uma dizendo que se ele descobrisse, se eles vissem que as eleições no Brasil foram fraudadas, a Rússia iria intervir no país. Na minha opinião, é a contra-informação para tocar a confusão da Rússia que fez isso através das suas agências de informação e agências de espionagem. Talvez tenha gente que pense o contrário e pode ser que tenha gente que acredite naquilo que está lá, mas não acreditem. Nós vimos, ouvimos e traduzimos e vimos que é tudo uma grande mentira o que está acontecendo lá. Mas esse exatamente é o modelo russo, né? É o modelo russo que é baseado no mesmo modelo da União Soviética. Além dessas contra-informações, elas também se baseiam na eliminação de seus inimigos, eliminação física, ou seja, a morte e assassinato dos inimigos, como aconteceu e está acontecendo na Rússia com os opositores do ditador Vladimir Putin e de sua gangue. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, é um vídeo um pouco longo e teria muito mais coisa para falar. Eu fui mais ou menos selecionando o que tinha que falar, para o essencial, para vocês entenderem o que de fato se passa na Rússia hoje, por que essa guerra da Ucrânia está nessa situação e qual é a postura e a doutrina da Rússia em relação a essa guerra e outras que eles poderá efetivamente travar. Porque se eles se retirarem da Ucrânia, se eles perderem, eles vão voltar. E vão voltar também para outros países, porque esse imperialismo domina dentro do espírito deles. Isso é uma coisa que não vai mudar, eu acredito assim. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia, que ela saia vitoriosa nessa guerra. Deus abençoe o Brasil, que seja vitorioso o povo brasileiro tenha todas as suas aspirações, os seus sentimentos atendidos. Obrigado a todos, Deus abençoe a cada um de vocês inscritos no canal e que assistiram esse vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no canal, dar o like e compartilhar com suas redes sociais. Obrigado a todos, paz e bem.